Fui expulso pelos meus próprios pais da casa que eu paguei. Eles zombaram. Você é só um caixa eletrônico, não nosso filho. Agora, vamos começar nossa história juntos. O cheiro da grama recém-cortada misturado com o perfume característico de lilás da minha mãe costumava ser o cheiro de lar. Era o aroma da segurança, do pertencimento. Agora, só cheira como uma mentira meticulosamente construída. Meu nome é Michael e tenho 32 anos. Durante a maior parte da minha vida adulta, acreditei que o amor era medido em sacrifícios, que família significava lealdade inabalável, e que prover era a forma mais pura de devoção. Essa crença não era apenas um princípio orientador, era o próprio ar que eu respirava, o alicerce da minha existência. Meu maior medo, um nó frio no estômago, era não ser amado, não ser necessário pelas mesmas pessoas nas quais eu derramei minha vida. Meus pais, Martha e Robert Davis, eram mestres da ilusão. Para o mundo, eles eram o epítome do charme suburbano. Martha, com seu cabelo loiro perfeitamente arrumado e intermináveis trabalhos voluntários na venda de bolos da igreja. Robert, com sua risada estrondosa e ternos bem cortados, sempre pronto para um aperto de mão e um caloroso "como vai a família?". Eles cultivavam a imagem da família americana perfeita e amorosa, do tipo que se vê nos cartões da Hallmark. Publicamente, demonstravam carinho por ambos os filhos, nos enchendo de afeto de maneira igual. Mas por trás das portas fechadas, um roteiro diferente era encenado. Eu era o confiável, o filho bom com números, o cavalo de batalha dependente. Ryan, meu irmão mais novo, era o espírito criativo, a alma livre que simplesmente precisava se encontrar. Ryan era encantador sem esforço, tão naturalmente quanto era mimado. Ele passava pela vida saltando de um plano mal formulado a outro, uma paixão passageira por café artesanal, uma breve incursão na fotografia de paisagens, uma startup que nunca chegou a se concretizar. E todas as vezes, sem exceção, meus pais financiavam tudo. Martha, com seu sorriso suave e quase manipulador, costumava dizer: "Ryan tem uma alma tão sensível, Michael. Você é tão bom com números, entende sobre sacrifícios, não é?". Essa frase, dita com um leve tapinha no meu braço ou um aperto na minha mão, tornou-se sua marca registrada. Era uma forma sutil e insidiosa de reforçar meu papel, de torcer meu desejo inerente de ajudar em uma obrigação. As palavras sempre doíam, uma leve dor no peito. Mas eu assentia, porque o que mais eu poderia fazer? Eu era Michael, o filho dedicado, e era isso que eu deveria ser. A casa, uma imponente construção colonial de 2 andares em um tranquilo subúrbio arborizado de Boston, não era apenas um edifício. Era a manifestação física da minha devoção. Desde meus 20 e poucos anos, cada decisão importante de carreira, cada turno duplo exaustivo na startup de tecnologia, cada sonho adiado, uma viagem solo pela Europa, o pagamento inicial de um apartamento próprio, tudo era por eles. Lembro-me do cheiro persistente de café velho das incontáveis sessões de codificação à noite, da dor latejante na parte inferior das costas por horas curvado sobre o teclado, tudo por causa daquela hipoteca. O peso das dificuldades financeiras deles, suas intermináveis pequenas emergências, repousavam pesadamente sobre meus ombros. Robert frequentemente lamentava sobre a queda do mercado ou despesas inesperadas, sempre terminando com: "A casa, Michael, é tudo o que nos resta. Nosso legado". Ele me olhava com um olhar que parecia tanto um apelo quanto uma exigência, um contrato silencioso gravado em seus olhos. Eu sonhava com o dia em que a hipoteca estaria quitada, com a liberdade que isso traria, não apenas para eles, mas para mim. Imaginava finalmente poder respirar, construir minha própria vida sem o constante puxão das necessidades financeiras deles. O imenso orgulho, o alívio silencioso e profundo no dia em que fiz o pagamento final e monumental da hipoteca é algo que nunca esquecerei. Enviei o cheque por correio registrado, acompanhando obsessivamente o rastreamento. Quando a confirmação chegou, fui direto para a casa deles. Meu pai, com um raro e genuíno abraço que cheirava a Old Spice e serragem de seu hobby de marcenaria, me chamou de meu rochedo. Martha, com os olhos brilhando com o que eu desesperadamente queria acreditar serem lágrimas de gratidão, sussurrou: "Nunca poderíamos ter feito isso sem você, Michael. Esta casa é tanto sua quanto nossa". Essas palavras, uma promessa suave, ecoaram nos meus ouvidos como um falso senso de segurança. Mas o alívio foi passageiro, como um sussurro levado pelo vento. A hipoteca se foi, mas as exigências continuaram. Era o capital inicial para a startup do Ryan, um reparo urgente na casa, ou uma conta médica inesperada por alguma enfermidade nebulosa que nunca parecia se materializar totalmente. O constante dreno nas minhas finanças parecia menos uma ajuda e mais um serviço a um poço sem fundo.
Senti o aperto familiar no peito toda vez que meu telefone vibrava com o nome deles no identificador de chamadas, um pressentimento que crescia a cada nova solicitação. Minha conta bancária, antes um reflexo saudável do meu trabalho incansável, parecia uma torneira aberta, jorrando constantemente água em um deserto que nunca florescia. A natureza insidiosa da manipulação deles começou a se revelar de outras formas, exclusões graduais e sutis de decisões e eventos familiares, ser esquecido nos jantares de domingo em família, ignorado nas preparações para os feriados. Ah, achamos que você estava ocupado demais, querido, dizia Marta com um tom doce como mel, mas com algo não dito pairando por trás das palavras. A sensação de ser um estranho olhando de fora, observando Ryan receber elogios efusivos por esforços mínimos, enquanto minhas contribuições significativas eram minimizadas ou, pior, completamente ignoradas. Ele exibia um novo drone caro ou uma guitarra vintage, presente dos nossos pais, que eu sabia, com uma certeza amarga, que havia sido financiado com o dinheiro que eu suava para ganhar. Minhas tentativas tímidas de estabelecer limites, de sugerir que eles ou até mesmo Ryan encontrassem sua própria base financeira, sempre eram recebidas com chantagens emocionais afiadas. Depois de tudo que fizemos por você, Michael, dos sacrifícios que fizemos, é assim que você nos retribui, suspirava dramaticamente Marta, os olhos se enchendo de lágrimas perfeitamente cronometradas, fazendo-me duvidar dos meus próprios sentimentos, da minha própria sanidade. O perfume caro de Pope que antes era reconfortante agora parecia enjoativo, sufocante, um cobertor pesado de expectativas que me asfixiava. A verdade não dita pairava no ar como uma nuvem espessa. A casa, antissímbolo de um futuro compartilhado, lentamente começou a parecer uma jaula. Cada foto de família sobre a lareira, perfeitamente disposta para mostrar uma família feliz, parecia uma mentira cuidadosamente construída. Eu me via recortado da narrativa, mesmo quando fisicamente estava na foto. Eu era um fantasma, um recurso financeiro, um caixa eletrônico ambulante, mas nunca verdadeiramente o filho deles, nunca verdadeiramente visto. As mudanças sutis no tratamento deles, a maneira como olhavam através de mim, não para mim, a forma como Ryan sorria com condescendência, tudo isso ia corroendo minha alma, deixando-me esvaziado, esperando que algo, qualquer coisa, rompesse o silêncio sufocante das expectativas deles. A notícia me atingiu como um golpe físico. Michael, estamos reduzindo o quadro. Sua posição foi eliminada. O cheiro estéril de desinfetante no escritório no meu último dia parecia zombar da vida vibrante e exigente que eu havia construído. Meu mundo, meticulosamente construído sobre o alicerce da estabilidade financeira, desmoronou da noite para o dia. A dura e fria realidade do desemprego se instalou profundamente nos meus ossos. Meu primeiro pensamento, instintivo, quase primitivo, foi, lar. A casa. A casa na qual eu havia derramado minha vida. O lugar onde acreditei que meus anos de sacrifício me garantiam um direito permanente e inegável. Apeguei-me a esse pensamento, ao conforto familiar que ele prometia. Dirigi os longos quilômetros desde a cidade, o silêncio no meu velho sedã amplificando a turbulência na minha mente. As ruas familiares, os gramados bem cuidados, o cheiro das azaleias em flor, tudo conspirava para me embalar numa falsa sensação de segurança. Cheguei à soleira conhecida, o cheiro do lendário assado da minha mãe flutuando pelo ar, um aroma reconfortante que mascarava a amarga verdade que me aguardava. Respirei fundo, o gosto de esperança e apreensão se misturando na minha língua, e entrei. Meus pais estavam na cozinha, Marta mexia uma panela no fogão, Robert lia o jornal à mesa. Ryan estava esparramado no sofá da sala, rolando o celular, com um novo par de fones de ouvido de grife apertados sobre as orelhas. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Mãe, pai, eu perdi meu emprego hoje. O ar na cozinha imediatamente se tornou denso. A mexida rítmica na panela parou. Meus pais trocaram um olhar, uma mudança sutil nos olhos, quase imperceptível, mas que enviou um arrepio gelado pela minha espinha. Os lábios de Marta se apertaram, seu sorriso, normalmente tão pronto, desapareceu. Os olhos de Robert piscaram nervosamente, evitando os meus. Ryan, do vão da porta, abaixou os fones só o suficiente para ouvir, um sorriso debochado brincando em seus lábios. Oh, Michael, disse finalmente Marta, a voz desprovida de calor, que pena. Mas o que isso significa? Significa que, comecei, minha voz vacilando apesar dos meus esforços, eu preciso de um lugar para ficar por um tempo, até encontrar algo novo. Pensei que poderia ficar aqui. Quer dizer, eu paguei por esta casa. As últimas palavras, ditas suavemente, pairaram no ar, pesadas com um peso não dito.
A transformação foi arrepiante. Os olhos da minha mãe, geralmente tão expressivos, tornaram-se frios como pedra. O maxilar do meu pai se contraiu, seu rosto uma máscara de irritação. Pagou por elas, ombou Marta, sua voz de repente sem qualquer doçura. Michael, querido, você nos ajudou. Isso é diferente. Uma diferença que eu podia sentir esquentando meu rosto, um ardor de raiva indignada. Eu quitei toda a hipoteca. Cada centavo. Ryan finalmente entrou na cozinha, encostando-se ao batente da porta, os braços cruzados. Seus olhos, geralmente vazios, agora tinham um brilho afiado e consciente. Mike, você ajudou. Grande coisa. Isso não significa que você é o dono. Você é só um benfeitor. A palavra, dita com um dar de ombros casual, cortou mais fundo do que qualquer insulto. Você é só um caixa eletrônico, Michael. Não é nosso filho, zombou Marta, a voz envenenada, sua fachada perfeita completamente desmoronada. As palavras ditas pela mulher que um dia me abraçou, que me ensinou a andar de bicicleta, me atravessaram como uma lasca de gelo afiada. Meu peito se apertou, como se alguém tivesse enrolado arame farpado ao redor dos meus pulmões. O calor da vergonha queimou meu rosto, rapidamente seguido por uma onda fria e vertiginosa de descrença. Minhas mãos tremiam tão violentamente que precisei cerrá-las em punhos para impedir que continuassem a tremer. Mal conseguia respirar. É isso que significa família para vocês, sussurrei, minha voz se quebrando na última palavra, minha garganta áspera, com gosto de decepção amarga. O relógio antigo na lareira da sala de estar, um presente de casamento para meus pais, fazia tic-tac alto, cada tique um lembrete zombeteiro do tempo perdido, das ilusões perdidas. Robert finalmente encontrou sua voz, um grito retumbante que fez as louças na bancada tremerem. Saia da minha casa, Michael. Agora. Está ouvindo? Saia ou vou chamar a polícia. Seu rosto, geralmente tão composto, estava contorcido de raiva, seus olhos em chamas. Marta, com o rosto agora completamente sem calor, os lábios finos e cruéis, acrescentou, e não volte. Você é um peso, Michael. Sempre foi. O sorriso triunfante e sarcástico de Ryan, uma torção cruel em seus lábios, foi o golpe final devastador. Não era apenas um sorriso de escárnio, era um ato de prazer puro e absoluto diante da minha dor. Numa tentativa desesperada, agarrando-me à promessa fantasma que ela um dia fez, exigi ver a escritura da casa. Mostrem os papéis. Meu nome está lá, tem que estar. Eu estava desesperado, um homem se afogando tentando se agarrar a qualquer coisa. Meu pai, com um gesto desdenhoso, caminhou até uma gaveta da escrivaninha e puxou uma pilha de documentos. Ele os empurrou em minha direção, os olhos me desafiando a contestá-lo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair os papéis oficiais, ainda firmes e intactos. Meus olhos escanearam o jargão legal, procurando por meu nome. E então eu o vi, ou melhor, não o vi. Apenas os nomes deles, Robert e Martha Davis. Meu nome estava completamente, arrepiante e friamente, ausente. A verdade me atingiu com a força de um golpe físico, um soco no estômago que me deixou sem fôlego. O papel, nítido e oficial, zombava da minha confiança, dos meus anos de sacrifício. A casa, de repente, parecia estrangeira. Cada rangido familiar do piso antigo soava agora como um julgamento silencioso. Cada foto de família na parede da sala de estar, meticulosamente arrumada para mostrar a família perfeita, parecia uma acusação. Cada rosto sorridente era um participante silencioso da traição. O cheiro de lar, de lilazes e carne assada, desapareceu, substituído pelo odor acre da traição e de sonhos despedaçados. Esse foi meu momento de fundo do poço. Sem casa, traído e despojado do próprio alicerce sobre o qual construí minha vida. Estava esvaziado, completamente derrotado. Saí daquela casa, deixando para trás o calor familiar e o cheiro das mentiras deles, entrando no ar frio da noite. As luzes duras da rua, no bairro onde cresci, iluminavam minha humilhação, projetando sombras longas e distorcidas que espelhavam minha paisagem interna. Entrei no meu velho sedã, o volante gelado pressionado contra minha testa enquanto me deitava ali, entorpecido, derrotado. Um vazio profundo e gélido se instalou dentro de mim, uma sensação de perda que ia além da casa física. Eu estava sozinho. Total e irrevogavelmente sozinho. Mas dentro desse vazio, no silêncio sufocante do meu desespero, uma faísca minúscula se acendeu, uma raiva profunda. Fria e afiada, substituiu a dor ardente.
Eu havia sido usado, manipulado, descartado. E, pela primeira vez, um pensamento claro e firme cortou a névoa da traição. Eu estava farto. Farto de ser o caixa eletrônico deles. Farto de ser o filho invisível. Eu não era mais uma vítima. Eu era um homem que havia sido subestimado. E eu ia revidar. Nesse instante, meu telefone vibrou. Era Sarah Jenkins, uma velha amiga da faculdade, agora uma advogada imobiliária afiada e pragmática em Boston. Eu não falava com ela há meses, talvez um ano, mas ela ligou como se tivesse sentido meu sofrimento. Contei a história, minha voz rouca, crua de emoção. Ela ouviu sem julgamento, seu silêncio era uma presença reconfortante. Quando terminei, ela não ofereceu pena. Sua voz, calma e lógica, foi um salva-vidas. Michael, isso não é só sobre a casa. É sobre eles tirarem sua dignidade. Você precisa lutar por si mesmo. Você tem um caso. Um caso forte. Suas palavras foram um farol, uma nova e mais saudável definição de família começando a se formar na minha mente, uma baseada em honestidade e respeito, não em manipulação. A decisão se solidificou. Isso não era vingança. Era justiça. Era sobre traçar uma linha, recuperar meu valor próprio e expor a verdade feia por trás da imagem pública perfeita deles. Eu lutaria, não com emoção, mas com fatos, com precisão legal. A tempestade tinha apenas começado. E dessa vez, eu não seria apanhado pela chuva, eu seria aquele que carregava o trovão. Na manhã seguinte, o cansaço ainda era um cobertor pesado, mas sob ele havia uma determinação fria e inabalável. A lembrança do desprezo da minha mãe, "Você é só um caixa eletrônico, não nosso filho", se repetia na minha mente como um disco quebrado, alimentando uma fúria silenciosa. Dirigi até o escritório de Sarah no centro de Boston. O ar ali era afiado, com o cheiro de ambição e papel antigo, um contraste bem-vindo à doçura falsa da casa dos meus pais. Sarah Jenkins era tudo o que eu não era, afiada, metódica e totalmente sem sentimentalismo quando se tratava de questões legais. Seu escritório, elegante e minimalista, refletia sua abordagem direta. "Certo, Michael", disse ela, sua voz clara e decisiva enquanto me fazia sinal para sentar. "Não estamos apenas provando que você pagou pela casa. Vamos provar enriquecimento sem causa e uma confiança implícita com base nas promessas deles e nas suas contribuições financeiras substanciais. Podemos argumentar que eles mantinham a propriedade em confiança para você, apesar de seu nome não estar na escritura. Não será fácil, mas temos uma base sólida. Passamos horas reunindo meticulosamente cada pedaço de evidência, extratos bancários de uma década, mostrando cada transferência, cada pagamento significativo que eu havia feito diretamente à empresa hipotecária deles ou à conta deles, especificamente para despesas relacionadas à casa. Trocas de e-mails antigos, algumas surpreendentemente detalhadas, onde meus pais reconheciam minhas contribuições, e até mesmo nas mensagens açucaradas de Marta me agradecendo por salvar a casa, em cartões de Natal desbotados onde Robert, com sua caligrafia espalhafatosa, escrevia sobre minha generosidade por garantir o futuro deles naquele lar. Cada recibo, cada mensagem de texto, um rastro digital da traição deles, agora uma acusação contundente. O volume de provas era esmagador, e cada documento parecia um prego no caixão das minhas antigas ilusões, um testemunho concreto da mentira deles. O cheiro de papel antigo e arquivos empoeirados no escritório da Sarah, que normalmente seria banal, agora cheirava a justiça. Enquanto isso, meus pais, completamente alheios à tempestade que se formava, continuavam com sua farsa pública. Ryan, encorajado pela minha saída, publicava atualizações incessantes nas redes sociais sobre a vida familiar idílica deles, fotos de jantares em família, reuniões de feriado para as quais eu não era convidado, tudo projetado para reforçar a imagem deles. Ele legendava com frases nauseantes como "família é tudo", "abençoado demais", mostrando novos gadgets caros, um console de videogame de última geração, uma bicicleta de alto nível, tudo financiado com o meu dinheiro. Eu sabia com amarga certeza. Marta, sempre atriz, frequentemente comentava nas postagens de amigos em comum no Facebook, pensando em Michael, ele está com algumas dificuldades para se adaptar à vida adulta, abençoado seja. Suas palavras, pingando de falsa simpatia, me pintavam sutilmente como problemático e ingrato, manipulando nossa comunidade compartilhada. A assinatura deles, manutenção da imagem pública com manipulação privada, estava em pleno e nauseante funcionamento. Estavam tão consumidos pela própria narrativa, por essa realidade cuidadosamente construída, que nunca perceberam a tempestade que se aproximava.
Então veio a fase de descoberta do nosso processo judicial. Sarah, com sua habitual eficiência clínica, solicitou todos os registros financeiros deles. Enquanto vasculhávamos os arquivos digitais, algo chamou minha atenção, um conjunto separado de documentos antigos. Meu coração martelava contra minhas costelas. Sarah, sussurrei quase sem voz, o que é isso? Ela olhou mais de perto. É um testamento. Um mais antigo, e um acordo de propriedade. O que descobrimos me deu um choque frio, muito mais profundo do que a própria expulsão. Não era apenas um testamento oculto. Era um acordo financeiro meticulosamente elaborado, datado de 5 anos atrás, que me deserdava explicitamente de todos os bens deles, concedendo a Ryan a herança total, inclusive a casa. E a parte verdadeiramente insidiosa? O documento havia sido assinado muito antes de eu fazer o pagamento final da hipoteca. Não só isso, como eles haviam secretamente feito uma segunda hipoteca substancial sobre a casa, depois que eu havia quitado a primeira, usando os fundos para financiar os empreendimentos fracassados de Ryan e manter o estilo de vida luxuoso deles. Tudo isso enquanto eu ainda enviava dinheiro acreditando estar cuidando da manutenção e garantindo meu lugar. Isso não era apenas exploração. Era fraude premeditada e malícia calculada. Meu peito se sentia oco, como uma caverna vasta e ecoante. A verdade me atingiu com a força de um golpe físico, um soco traiçoeiro vindo de alguém que supostamente me amava. Eles não apenas me usaram. Eles ativamente conspiraram contra mim, me vendo como nada mais do que um recurso a ser explorado, enquanto ao mesmo tempo garantiam minha exclusão permanente. A tinta desbotada naquele documento gritava a traição deles, um testemunho silencioso e condenatório da verdadeira natureza deles. Cada memória, cada sacrifício, cada gota de confiança que um dia depositei nele se despedaçou em milhões de fragmentos irreparáveis. A dor era excruciante, mas sob ela uma poderosa e inabalável determinação se solidificou. A raiva era limpa, purificadora, queimando os últimos vestígios da minha esperança ingênua. O dia do acerto de contas chegou com o ar da manhã, fresco e úmido, impregnado pelo cheiro de terra molhada e a tensão não dita que pairava entre nós. Era uma terça-feira, normalmente um dia calmo naquele bairro suburbano, mas hoje o silêncio estava carregado de expectativa. Exatamente às 10 horas da manhã, a campainha tocou. Minha mãe, Marta, cantarolando uma melodia enquanto caminhava até a porta, parecia irritada, esperando por um vendedor ou uma entrega. Abriu a porta com um sorriso educado preparado, que rapidamente vacilou e então desapareceu. De pé na varanda estavam 2 policiais uniformizados, e Sarah, minha advogada, parada calmamente ao lado deles. A cena estava armada, a casa suburbana perfeita, a família perfeita lá dentro, e a verdade inegável à porta. Senhora Davis, começou um dos oficiais, sua voz calma e profissional, temos uma ordem judicial sobre a posse imediata desta propriedade. O rosto da minha mãe, inicialmente uma imagem de confusão educada, desabou em puro horror. O quê? O que é isso? Vocês não podem fazer isso! Esta é a nossa casa, ela gritou, a voz subindo de tom, sua máscara cuidadosamente construída de civilidade se despedaçando em 1000 pedaços. Meu pai, Robert, apareceu no saguão, ainda com um jornal na mão. Ele lançou um olhar para os policiais, para Sarah e depois para mim, que estava parado a poucos passos atrás deles, com o rosto vazio de emoção. Sua voz normalmente retumbante foi reduzida a um gaguejar patético. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Foi então que Ryan surgiu da cozinha, com uma barra de cereal meio comida na mão, um sorriso arrogante estampado no rosto. Ele congelou, os olhos se arregalaram de confusão e, depois, em puro e absoluto medo. A arrogância familiar desapareceu de suas feições, substituída por uma palidez repentina. O perfume caro de lilás da minha mãe, que costumava ser uma presença reconfortante, agora era acre, colidindo com o cheiro estéril do uniforme dos policiais. O ar crepitava de tensão. Sarah, calma e autoritária, deu um passo à frente. Senhor e senhora Davis, meu cliente, Michael Davis, apresentou provas irrefutáveis de fraude financeira e enriquecimento ilícito envolvendo esta propriedade. O tribunal concedeu uma ordem emergencial de posse. Ela ergueu um maço grosso de documentos. Estes são os extratos bancários, os e-mails, as provas de pagamento total da hipoteca e da recente hipoteca fraudulenta feita em seus nomes, depois que meu cliente quitou o empréstimo original. Minha mãe soltou um suspiro sufocado, apertando o peito. O rosto de Robert ficou pálido. Todas as justificativas para me rejeitarem, para me manipularem psicologicamente, desmoronaram sob o peso esmagador de uma verdade documentada e inegável.
O policial, impassível, confirmou a validade da ordem judicial. Os senhores têm 24 horas para desocupar o imóvel, senhor e senhora Davis, ou enfrentarão medidas legais por posse indevida e fraude. A frieza definitiva dessas palavras ecoou na casa, agora subitamente silenciosa. O que veio depois foi o caos. Minha mãe, em prantos histéricos, se agarrava ao braço do meu pai. Ryan, desesperado e encurralado, ligava freneticamente para os amigos tentando encontrar uma desculpa, uma saída. Seu charme característico agora soava como um apelo desesperado e choramingão. As ligações frenéticas para familiares e conhecidos foram recebidas com indiferença. Conhecidos antigos, que por muito tempo observaram o favoritismo evidente com Ryan e as críticas veladas contra mim, agora compartilhavam histórias que confirmavam a verdadeira natureza manipuladora deles. A fachada da família perfeita foi completamente e irrevogavelmente destruída. Então, uma aliada inesperada chegou, tia Carol, a irmã do meu pai, frequentemente ignorada, apareceu minutos depois da saída dos policiais. Ela desceu do carro, os olhos atentos e experientes, analisando a cena. Não disse uma palavra aos meus pais ao passar pelos rostos atônitos deles. Simplesmente veio até mim, colocou a mão no meu braço e me deu um abraço silencioso, firme e poderoso. Depois, virou-se para meu pai e para Marta. Sua voz, clara e forte, embora suave, declarou: "Você colhe o que planta." Sua presença foi uma confirmação silenciosa da minha verdade e amplificou ainda mais a humilhação pública deles. Ryan, agora enfrentando o peso real das consequências, tentava manipular os pais. Sua arrogância e senso de direito, antes irritantes, agora se tornaram súplicas patéticas. Exibia seu verdadeiro caráter para qualquer um que quisesse ouvir. Mas o sentimento que tive não foi de triunfo, não exatamente. Foi uma justiça fria e firme, uma libertação profunda. A luta não havia terminado por completo, mas a maré havia virado. A casa era minha. Minha casa. E eu a havia recuperado. As 24 horas seguintes foram um turbilhão de burocracia fria e emoções expostas. Meus pais, atordoados, corriam para empacotar. Eu os observava da rua, com uma estranha mistura de distanciamento e uma profunda sensação de perda. A casa, que um dia parecia um abraço amoroso, depois uma prisão sufocante, agora era apenas uma estrutura, um símbolo de uma batalha vencida, mas também de uma batalha que nunca deveria ter sido necessária. A repercussão pública foi rápida e brutal. A reputação cuidadosamente construída pelos meus pais, a fachada da família perfeita, desmoronou sob o peso da verdade. A notícia, inicialmente sussurrada, passou a ser abertamente comentada e se espalhou pelos círculos sociais. As tentativas da minha mãe de espalhar boatos maliciosos sobre minha suposta instabilidade mental e ingratidão foram recebidas com descrença e desprezo. Tia Carol, uma voz respeitada, embora discreta, na comunidade deles, validou minha história ao compartilhar suas próprias observações sobre o favoritismo e os padrões manipuladores que ela testemunhou ao longo dos anos. Amigos em comum, antes desiludidos, que sempre acharam estranho o comportamento dos meus pais em relação a mim, de repente começaram a ligar os pontos, anos de desprezos sutis e da arrogância desenfreada de Ryan. A imagem cuidadosamente construída deles foi despedaçada, e a família perfeita virou uma história de advertência local. Ryan, completamente à deriva sem os pais para sustentá-lo e sem meu apoio financeiro, foi deixado à própria sorte. Ele me ligava alternando entre acusações raivosas e tentativas patéticas de reconciliação, a voz trêmula de desespero. "Michael, você destruiu tudo. Como pôde fazer isso com a própria família?" gritava ele. Minutos depois: "Vamos lá, Mike, somos irmãos, podemos consertar isso, certo? Só diga que foi um mal-entendido." Sua arrogância e senso de merecimento, que antes me irritavam, agora soavam vazios e patéticos. Enfrentei suas súplicas com silêncio frio e inabalável. O poço financeiro havia secado, e ele foi forçado a encarar a realidade de sua própria irresponsabilidade. O processo legal, embora emocionalmente exaustivo, terminou a meu favor. A propriedade foi oficialmente transferida para o meu nome. As dificuldades financeiras que meus pais enfrentaram foram significativas, uma consequência direta de anos de manipulação e agora das repercussões legais por fraude. Eles perderam não apenas a casa, mas uma parte substancial de seus bens restantes em taxas jurídicas e indenizações. O peso dos documentos judiciais sendo carimbados como definitivos parecia o fim de uma década de correntes pesadas finalmente sendo removidas dos meus ombros. O gosto da vitória não era doce, mas era puro, como água fria e fresca depois de anos em um deserto.
O cansaço após a batalha judicial foi profundo, uma exaustão que se instalou nos meus ossos. Mas sob isso, lentamente, com sutileza, um novo sentimento começou a florescer: paz. Uma sensação silenciosa e profunda de libertação e autoaceitação. Passei semanas apenas existindo, permitindo-me sentir, lamentar a família que pensei que tinha e abraçar a liberdade que finalmente conquistei. A tensão constante no meu peito, uma sensação que eu nem percebia mais como presente, finalmente se aliviou. A ideia de que meu valor estava atrelado às minhas contribuições financeiras se dissipou como névoa sob o sol da manhã. Eu era digno de amor e respeito, intrinsecamente, não sob condição. Meu relacionamento com Sarah, minha brilhante advogada, se aprofundou. Ela não era apenas uma conselheira legal, tornou-se uma confidente de confiança, uma amiga que me via com clareza e sem julgamento. Nos encontrávamos para tomar café, falávamos não só sobre questões jurídicas, mas sobre a vida, sobre estabelecer limites, sobre construir um futuro baseado em integridade. Ela representava uma nova e mais saudável definição de família, construída sobre honestidade, respeito e cuidado genuíno. E então havia a tia Carol. Ela se tornou uma conexão preciosa, uma âncora silenciosa no meu mundo turbulento. Ela me visitava com frequência, trazendo torta de maçã feita em casa, e passávamos horas conversando. Ela falava sobre minha avó, sobre suas próprias experiências de ter sido ignorada e subestimada dentro da família, validando meus sentimentos e confirmando que os padrões de manipulação deles não eram novos. Família nem sempre é sangue, Michael, ela costumava dizer, com os olhos sábios brilhando. É quem você escolhe, quem está ao seu lado, quem te enxerga por quem você é, não pelo que pode oferecer. Suas palavras ressoavam profundamente, solidificando meu novo entendimento. O calor silencioso dos encontros simples com Sarah e tia Carol era mais profundo, mais nutritivo do que qualquer reunião familiar elaborada e emocionalmente desgastante que eu já havia suportado. Mudar-me para minha casa foi uma experiência surreal. Ela já não parecia mais um lugar assombrado por traições, mas uma tela em branco para uma nova vida. Caminhei pelos cômodos vazios, o eco dos meus passos sendo o único som, e pela primeira vez me senti verdadeiramente livre. O cheiro de tinta fresca substituindo o antigo aroma persistente do potorri da minha mãe, e do controle deles, era embriagante. Pintei a sala de estar de um tom suave de verde sálvia, arranquei o velho papel de parede floral da sala de jantar e o substituí por um design moderno e simples. Cada escolha deliberada, cada pincelada, era como um tijolo no novo alicerce que eu definia por mim mesmo. Estava construindo um santuário, um lar onde eu era verdadeiramente seguro, verdadeiramente visto. Foquei na minha carreira, encontrando uma nova função gratificante em uma empresa que valorizava minhas contribuições e respeitava meus limites. Até comecei a economizar para aquela viagem de mochila pela Europa, um sonho que eu havia adiado por mais de uma década. A sensação de liberdade e possibilidade era eletrizante, um zumbido constante de gratidão na minha alma. Minha jornada é uma prova de que, às vezes, os adeuses mais difíceis nos conduzem aos olais mais profundos. A dor da traição ainda permanece, uma cicatriz tênue no coração, mas já não me define. Aprendi que a verdadeira família não se trata de sangue, mas de conexões profundas e inabaláveis construídas com respeito, honestidade e amor incondicional. Aprendi que meu valor é inerente, não algo que se ganha através de sacrifícios intermináveis. E, mais importante ainda, aprendi o poder de estabelecer limites, de escolher a mim mesmo e de encontrar paz na minha própria verdade. A casa, antes uma fonte de dor profunda, agora permanece como um símbolo silencioso e firme da minha resiliência e autolibertação. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Que limites precisou traçar para proteger sua paz?